Olá, queridos alunos. Prof. Gil está na área com mais um vídeo hoje sobre normas gerais de circulação e conduta. Mas antes de ir para a nossa videoaula, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, deixe o seu joinha, o seu gostei, compartilha o vídeo com aquela galerinha que vai fazer exame teórico do Detran, com aquela galerinha que vai fazer concurso relacionado a trânsito, pois esse conteúdo vai ajudar bastante a todos vocês. E para você que é aluno da Autoescola Destaque, eu sugiro que adquira o nosso livrinho, pois é através dele que você irá acompanhar as nossas aulas. E para você que é de fora, que está nos assistindo de outra cidade, que está nos assistindo de outro estado, nós temos um material especial para você. Temos apostilas em PDF, todas elas já grifadas, os tópicos mais importantes, material atualizado, com várias questões para você treinar durante o dia, com dicas de macete para melhorar aí, para turbinar o seu estudo. E você pode adquirir nosso material. Basta enviar um Pix no valor de R$ 10 para a chave que aparece aí na tela e mandar o comprovante para o nosso WhatsApp. E receberá as 5 apostilas: legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente e cidadania, mecânica básica. Esse material está completinho, pessoal, está completinho para você ir fazer a sua prova, ok? Então, depois do recado, agora sim, vamos para o nosso vídeo. Vamos lá, pessoal. As normas de circulação e conduta garantem a harmonia entre todos os usuários do ambiente de trânsito. São regras práticas para a utilização das vias, indo desde a preferência em um cruzamento até o uso correto de luzes e buzina. O direito de ir e vir com segurança é algo garantido pela Constituição Federal, sendo uma obrigação de todos cidadão conhecer, respeitar e cumprir as regras de conduta no trânsito, inclusive os pedestres, ciclistas e não somente os motoristas e motociclistas, né? Aqui, pessoal, no primeiro slide já nos deixa claro que como pedestre nós temos direito, mas também temos deveres. Como condutores nós temos direitos, mas também temos deveres, né? E é reconhecendo e respeitando esses direitos, tanto do pedestre como dos condutores, ok? É que nós vamos conseguir fazer um trânsito harmônico e seguro, tá bom? Então, é muito importante você saber até onde vai o seu direito. Acabou o seu direito naquele momento, não pode invadir o direito do próximo, ok? Vamos lá, vamos avançar mais um pouco. Continuando, os órgãos e entidades de trânsito ou rodoviário com circunscrição sobre a via poderão regulamentar, através de sinalização, velocidades superiores ou inferiores às estabelecida no Código de Trânsito Brasileiro. O que acontece aqui, pessoal? São os responsáveis pela via, okay? Os órgãos competentes, são eles que conhecem aquela via, são eles que conhecem aquele trecho, então são eles as melhores pessoas indicadas para dizer qual melhor velocidade naquele local, certo? Agora, eles vão fazer de todo jeito? De forma alguma. Ele vai primeiro fazer um estudo,
certo? Através da engenharia, certo? Depois que ele fizer esse estudo, ele vai sinalizar, aí então sim a via vai estar liberada para a circulação. Falando em via, nós temos um conceito aqui de via. Via, superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. Deu para visualizar aí, pessoal, o que é uma via? Se não deu, vou ver se eu consigo desenhá-la aqui para ver se abre a sua mente, ok? Então, a via, pessoal, diz o seguinte, deixa eu começar aqui a fazer um desenho, ver se eu consigo. Estou desenhando com o mouse, pessoal. Não reclamem, tá bom? Aí nós dizemos aqui via, né? A via ela compreende a pista de rolamento, que é isso aqui, tá certo? A calçada mais ou menos isso aqui, calçada, bom, escreva aí. O acostamento é isso aqui, pessoal, acostamento. Escreva aí. E o canteiro, né? O canteiro, pessoal, é isso aqui, ó, o canteiro central. Canteiro central é isso aqui, pessoal. Ok? Então, aqui está desenhado o que seria uma via. Prof, faltou ilha. Realmente, a ilha, pessoal, ela é um obstáculo físico, ok? A ilha, ela é um obstáculo físico. Geralmente, quando o cruzamento ele é muito movimentado, a gente vê ela em forma de uma rotatória, ok? Então, a ilha nada mais é, se quiser escrever aí, um obstáculo físico colocado na via para determinar, certo? Ou ordenar os fluxos, tá certo? Escrevo aqui, eu não vou escrever, senão vai demorar, certo? Então, o que acontece? E aqui nessa via, então, geralmente essa via ela é de alvenaria, né? Tem umas plantinhas aqui, tá certo? Então, é um obstáculo físico, né? Como eu disse, as vias ela está presente na rotatória e antes dela aqui tem uma placa de dê a preferência, certo? Nos quatro cantos aqui. Bom, dê a preferência. Então, queria mostrar só a você como seria a via e o que seria uma ilha, tá bom? Decore esse nomezinho aí, escreva a definição de ilha. Eu não vou escrever porque senão vai ficar longo. E é ruim de escrever com o mouse, mas deixa eu tentar aqui. Obstáculo físico, ok? Aí você completa aí com o que eu já ditei, tá bom? Então vamos avançar, que senão vai ficar muito longo. De acordo com a sua utilização, as vias classificam-se em vias urbanas e vias rurais. Galera, lembra como se dividem as vias? Se dividem em duas, certo? Vias urbanas e vias rurais.
As vias urbanas, pessoal, elas se dividem em 4, tá certo? Que a gente vai ver daqui a pouco. Mas já quero adiantar que as 4 são via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. Calma que a gente vai ver cada um. Por enquanto, eu quero que você aprenda essa definição aqui de vias urbanas, que diz o seguinte: são as ruas, avenidas ou caminho abertos à circulação pública, pessoal, certo? Aberto à circulação pública, bom? Situado nas áreas urbanas, caracterizados principalmente por possuírem imóveis edificados, ok? Então, dando continuidade, vamos ver agora a primeira via urbana, que é a via de trânsito rápido. A via de trânsito rápido são vias caracterizadas por acesso especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestre em nível e sem semáforo, ok? Então eu quero que você grife do jeito que eu grifei, que é as características mais importantes das vias de trânsito rápido. É como você vai identificá-la, tá bom? É como você vai diferenciar das outras. Eu quero que você coloque aí no seu livrinho, aquele que estiver com o livro da autoescola, aquele que estiver com o nosso material em PDF, não se preocupe, certo? Já tem essa informação, mas você que está com o livrinho da autoescola, eu quero que você coloque no cantinho aí como observação, velocidade máxima 80 km por hora, ok? Prof, mas lá na frente eu sei que tem uma página que fala sobre velocidade. Sim, realmente tem. Mas eu já quero que vocês vão se familiarizando com as vias e com as suas velocidades, ok? Então, coloca a observação, beleza? E vamos adiantar mais um pouco. Tem também, pessoal, a classificação das vias, a via arterial, certo? Essa via ela se caracteriza por interseções em nível, certo? Você viu que a outra não tinha, essa já tem interseções em nível. O que é interseções em nível? Prof, interseção em nível, pessoal, vocês notem aí, são os cruzamentos, ok? São os cruzamentos. A letra tá feia, mas eu acho que dá para entender a voz, né? Geralmente controladas por semáforo. Outra informação importante aqui, certo? Outra característica importante da via arterial é que ela é controlada por semáforo, certo? Com acessibilidade direta aos lotes lindeiros e vias coletora e locais, possibilitando ainda o trânsito entre as regiões da cidade, ok? Aí, como eu fiz anteriormente, eu quero que vocês coloquem essa observaçãozinha aqui. Velocidade máxima 60 km por hora. Beleza? Feito isso, vamos avançar. Agora para a via coletora. Via coletora destinada a coletar e distribuir o trânsito. Opa, basta sublinhar isso aí, pessoal, certo? Quando falar em coletar e distribuir, você já sabe, via coletora. Quando você ouvir falar controlada por semáforo, você já sabe, via arterial. Guarde essas informações, ok? Continuando, que tem a necessidade de
entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade. Tá bom? Eu quero que você coloque essa informaçãozinha, certo? No cantinho aí, velocidade máxima 40 km por hora, tá bom? Guardou a informação? Então, vamos avançar mais um pouquinho. Temos ainda, pessoal, a via local, certo? Caracterizada por interseções em nível, não semafórica, ok? Não tem semáforo, destinada apenas ao acesso ou local à área restrita, certo? Essa via local, pessoal, costumo dizer que é aquela ruazinha da sua casa, certo? Esse acesso ao local ou área restrita, a gente pode visualizar como se fosse a garagem da nossa casa, ok? Então guarde essa informação, coloca também essa observação que a velocidade máxima na via local ela é de 30 km por hora, certo? Guarde essa informação, já começa a familiarizar com a via e sua velocidade, porque na sua provinha, quando ele não pede a definição ou a característica da via, ele pede a velocidade, ok? Essas vias que a gente acabou de ver, pessoal, foram as vias urbanas, tá bom? Foram as vias urbanas. Agora a gente vai ver o outro lado, certo? As vias rurais. As vias rurais, pessoal, elas são mais fáceis, né? Elas são apenas duas: as estradas e as rodovias, certo? Situado fora das áreas urbanas, ok? Então vamos lá, pessoal. Rodovia, via rural pavimentada, certo? Pavimentada, pessoal, é aquela asfaltada, tá bom? Essa via aqui, ok? Já a estrada, que é a via rural não pavimentada, essa via aqui, a via de barro, chão batido, certo? E as velocidades delas, como por exemplo para a via pavimentada, ela vai ter duas velocidades. Isso vai depender da pista, certo? Ou ela vai ser 110, ou 100, ou 90. Isso vai depender se ela está em pista simples, certo? Em pista simples, ou então pista dupla, ou então pista dupla, certo? A gente vai ver isso aqui com mais detalhe mais na frente um pouco, tá bom? Então, entendido isso aí, vamos avançar mais um pouquinho. Aqui, pessoal, aqui nós vamos ver agora sim um resumo, certo? Dos pontos, das características mais importantes de cada via e vamos ver as suas velocidades, tá certo? É importante que você decore essas velocidades relacionadas a cada via, tá certo? Então vamos lá. Via de trânsito rápido, acesso especial sem semáforo, ok? Essa é a característica que você vai ter que guardar da via de trânsito rápido. Sua velocidade, como você já sabe, 80 km por hora, ok? A via arterial, qual a característica dela? É aquela via que tem semáforo, ok? Nós já vimos isso. Qual a sua velocidade máxima? 60 km por hora, ok? Temos também a via coletora. Sua característica principal é coletar e distribuir. Qual a sua velocidade máxima?
40 km por hora, ok? E a via local, a sua principal característica é áreas restritas, né? Isso aqui que a gente podia entender como se fosse as garagens, né, de nossas casinhas, certo? E sua velocidade máxima é de 30 km por hora, certo? Agora vamos ver as outras vias, né? As vias rurais. Nós temos a rodovia, pista dupla, certo? E na rodovia de pista dupla, poderá atingir a velocidade máxima de 110 km por hora. Lembrando a vocês, pessoal, que todas essas velocidades, certo? Em áreas que não tem sinalização. Se a área tiver a sinalização, você vai seguir o que está na placa, tá bom? Então, na rodovia de pista dupla, o camarada pode atingir a velocidade máxima de 110 km por hora se ele estiver em um automóvel, em uma motocicleta, em uma caminhonete ou em uma caminhoneta, certo? Os demais veículos, eles só poderão atingir uma velocidade máxima de 90 km por hora, beleza? Agora, na rodovia de pista simples, certo? Estamos aqui na rodovia de pista simples, ela só poderá atingir uma velocidade máxima de 100 km por hora, certo? Os condutores que estiverem em automóveis, motocicleta, caminhonete e caminhoneta, certo? Os demais veículos só poderão atingir a velocidade máxima de 90 km por hora, tá bom? E na estrada não pavimentada, né, aquela pista de barro, né, a velocidade máxima é de 60 km por hora, tá bom? E é qualquer veículo que esteja trafegando nela, a velocidade vai ser essa, 60 km por hora. Nós temos ainda uma observação muito importante e quero que vocês destaquem aí no seu livrinho, que a velocidade mínima equivale à metade da máxima, ok? O que isso quer dizer? Digamos que você esteja numa via em que a velocidade máxima é 80 km por hora, né? Qual vai ser a mínima? Qual vai ser a velocidade mínima? Né? A metade, né? 50%. Então, o camarada poderá trafegar nessa via de trânsito rápido no mínimo, né? No mínimo a 40 km por hora, ok? Se for em uma rodovia de pista simples, né? Velocidade 100 km por hora, qual seria a velocidade mínima? A velocidade mínima seria de 50 km por hora, certo? Então guarde essas informações, que elas são muito importantes para a sua provinha, certo? Então vamos avançar mais um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Direito à acessibilidade das pessoas com deficiência. No trânsito, deve ser fixado no vidro traseiro ou dianteiro dos veículos para identificar a presença de uma pessoa surda ao volante, certo? Eu diria, pessoal, que seria interessante colocar tanto no vidro dianteiro como no vidro traseiro, certo? Diz um ou outro, mas o interessante para melhor se comunicar com essa pessoa é colocando nos dois
vidros, tá certo? Porque às vezes o camarada coloca no vidro dianteiro, né? E o camarada que está atrás, não percebendo que a pessoa tem essa deficiência, vai buzinar, né? E o adesivo estando no vidro traseiro irá evitar constrangimento, ok? A melhor forma para comunicar-se, evitando desentendimento, é através da sinalização visual, com lanternas de faróis altos, ok? O símbolo internacional de acesso identifica a possibilidade de acessibilidade aos portadores de deficiência física, né? Estamos falando desse símbolozinho aqui, ok? O símbolo tem padrão internacional e é utilizado para sinalizar os usos de equipamento, incluindo elevadores, sanitário, guia rebaixada, vaga de estacionamento, muito importante isso aqui, pessoal, veículo de transporte coletivo que permite um acesso ao deficiente, além de identificar os veículos que sejam conduzidos pelo deficiente. Ok, pessoal? Então, pessoal, se você está em uma vaga que tem esse símbolozinho aqui, que é para pessoa com mobilidade física, né? Pessoa que tem uma dificuldade, pelo amor de Deus, não estacione, respeite, tá certo? Respeite a vaga do próximo, ok? Então vamos lá, que não tem muito o que comentar, até porque não vem caindo muito em prova, certo? Quando começar a cair mais em prova, a gente começa a dar uma prioridade, tá bom? Mas por enquanto, por desencargo de consciência, basta que vocês tenham essa informação. Tranquilo, vamos avançar mais um pouquinho. Permissão Internacional para Dirigir, a PID. A Permissão Internacional para Dirigir, né, conhecido mais como PID, quero que vocês guardem essa informação, isso aqui cai em prova, tá certo? É o documento que habilita uma pessoa em território estrangeiro a conduzir veículos automotores de sua categoria, certo? Estabelecido pela Convenção de Viena, a PID poderá ser retirada nos órgãos e entidades executivas de trânsito dos estados e do Distrito Federal, sendo utilizado em mais de 100 países, mas não substitui a CNH. Ok? Então, sobre a PID, pessoal, para que vocês guardem só essa informação aqui. É o documento que habilita uma pessoa, certo? A conduzir veículo quando essa pessoa está em território estrangeiro, certo? Se lembre também o que significa a sigla PID, Permissão Internacional para Dirigir, ok? Avançando mais um pouquinho, o condutor interessado em obter a PID deve estar com a CNH dentro do prazo de validade. Isso aqui também é importante, pessoal, tópico importante aqui no parágrafo seguinte. Bom, a categoria da habilitação e as restrições médicas são as mesmas da CNH, tranquilo. Agora eu quero que vocês guardem essa outra informação que também é importante. A validade da PID é de no máximo 3 anos, ou até a expiração da CNH, o que acontecer primeiro, ok? Não poderá pedir a PID o condutor habilitado somente com autorização para conduzir ciclomotor. Por quê? Porque o próprio nome aqui já diz, a PID terá acesso à PID aquela pessoa, aquele condutor que é habilitada, né? Ou seja, que tem uma habilitação, tá certo? Que tem uma habilitação. Como o próprio nome diz, ACC não é CNH, ACC não é habilitação, ACC é uma autorização,
certo? É uma autorização para conduzir ciclomotor. Vamos lá, pessoal. Teve um aluno que me fez uma pergunta uma vez e eu fiquei preocupado. Então, eu vou tirar essa dúvida aqui antes que vocês fiquem na dúvida também. Vamos lá. Digamos que a CNH, em relação à validade da PID, a CNH, ela tem uma validade de 5 anos. Ok? Qual vai ser a validade da PID? A PID vai ter validade de 3 anos, correto? O prazo máximo de validade da PID é 3 anos, ok? Agora, digamos que a CNH ela está com uma validade apenas de 2 anos, certo? Qual vai ser a validade da PID? 3 anos? De forma alguma, pessoal. Vai ser a validade da CNH, tá certo? 2 anos apenas. Bom, então, teve um aluno que uma vez me perguntou isso aí, inclusive foi questão de prova, certo? Foi questão de prova, como no próprio texto diz, né? A validade da PID é de no máximo 3 anos, certo? Ou até a expiração da validade da CNH. Beleza, pessoal, deu para entender isso aqui? Qualquer coisa, deixa nos comentários, faz a pergunta que o prof tem o maior prazer de responder. Bom, então vamos avançar mais um pouquinho. As normas de circulação e conduta são de grande importância para o conhecimento dos condutores de veículos no trânsito e também para o usuário das vias terrestres. Então, pessoal, é muito importante que todos que fazem parte do trânsito, eles tenham conhecimento das normas de trânsito, eles tenham conhecimento das normas de circulação e conduta e principalmente que eles a respeitem, ok? Então, é interessante que o motorista ele tenha conhecimento das normas de circulação e conduta, o pedestre, o motociclista, os garotos das bicicletas, né, os ciclistas, também é importante que ele tenha conhecimento das normas de circulação e conduta e principalmente, pessoal, que eles a respeitem, que eles as pratiquem, que eles as coloquem em prática, ok? Agora, tem uma galerinha aí que apesar de ter o conhecimento, mesmo assim eles desrespeitam essas normas, bom? Não pelo motivo de não compreender, mas sim simplesmente pelo fato de eles serem imprudentes, ok? Então, tenha muito cuidado quando for sair com o seu veículo e sempre respeitem as normas de circulação e conduta. Tranquilo? Continuando, antes de colocar o seu veículo em circulação, todos os condutores deverão, né? Galera, antes de você sair com o seu veículo, tem alguns itens ditos obrigatórios que você precisa verificar, como por exemplo, a existência, certo, do cinto de segurança, não só a sua existência, mas também as boas condições de funcionamento, certo? Do limpador de para-brisa, da buzina e dos faróis, certo? Caso você não cumpra, certo? Essa exigência de que os itens obrigatórios dos seus veículos eles estejam em boas condições, eles estejam
em funcionamento, você poderá ser autuado, beleza? Como por exemplo, na falta do cinto de segurança, uma infração grave, certo? Na falta do limpador de para-brisa, também uma infração grave, certo? Na falta dos faróis, pessoal, faltando faróis, também uma infração grave, ok? Só a buzina que é uma infração leve, tá bom? Então, muito cuidado quando for sair no seu veículo. Depois a gente vai ver que são infrações graves, infrações gravíssimas, infração média, infração leve, seus valores, pontuação. Bom, fiquem calmos que a gente vai ver isso com mais detalhe. Agora, só para você ter o seu primeiro encontro com essa nomenclatura. Beleza? Vamos avançar mais um pouquinho. Continuando, pessoal, antes de você sair do seu veículo, você também precisa verificar se a existência de combustível é suficiente para chegar ao seu local de destino, certo? Caso isso não ocorra, o veículo faltou gasolina no meio da rua, ele será autuado com uma infração de natureza média, tá certo? Está em condições de dirigir com atenção emocionalmente equilibrada, né? Se for algum problema psicológico ou emocional, não pode dirigir, certo? Caso saia, poderá ser autuado com uma infração de natureza leve, ok? Por deixar de portar os documentos obrigatórios, certo? Do condutor, como por exemplo a CNH e o licenciamento, né? O CRLV. Nós já vimos isso em aulas anteriores, né? Você andar sem a documentação de porte obrigatório estará sujeito a uma autuação de natureza leve, ok? Usar calçado firmes aos pés para que não comprometa a utilização dos pedais. Aqui é uma infração de natureza média, tá bom? Só para você já ir se familiarizando aí com as infrações, ok? Vamos avançar mais um pouquinho. Os condutores não poderão dirigir, né? São erros comuns de alguns condutores, erros gravíssimos, né? Dirigir com o braço do lado de fora, não pode, certo? Não pode. Transportando pessoa, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas, também não pode. Isso aqui tira a atenção do condutor, tá certo? Com incapacidade física ou mental temporária que comprometa a segurança do trânsito, ok? Nesse caso, pessoal, não está se sentindo bem, não dirija, peça a outra pessoa para dirigir, ou então pegue o táxi, ok? Não coloque sua vida em risco, nem a de terceiro. Tranquilo? Então não está se sentindo bem, vou fazer o quê? Pedir um táxi. Dirigir com apenas uma das mãos, isso aqui também é proibido, tá certo? Isso aqui também é proibido. Só há, pessoal, só há duas situações em que você pode dirigir com apenas uma das mãos, né, na direção. A primeira situação é para fazer mudança de marcha, né? Você vai trocar a marcha, aí você pode dirigir com uma das mãos, tá certo?
colocar aqui para você não esquecer, mudança de marcha, tá certo? Escreva aí de forma mais bonita, né? Que a letra do prof com o mouse é feia, né? Mas dá para entender. O interessante é que você entenda. E a segunda situação é que você pode conduzir só com uma das mãos é para sinalizar com o braço, ok? Para sinalizar com o braço. Tranquilo? Só apenas nessas duas situações é que você pode tirar a mão da direção. Até porque, pessoal, quando você está dirigindo com apenas uma das mãos na direção, em caso de uma urgência em que você precise ter uma reação rápida, esse tempo de reação ele será um pouco mais demorado por conta que as suas duas mãos não estão no volante, ok? Então, muito cuidado com isso. É proibido também conduzir o veículo utilizando fones nos ouvidos conectado à aparelhagem sonora, né? Ou telefone celular, certo? Muito cuidado, pessoal. Hoje, muita gente sendo autuada por conta de celular. O celular toca, o camarada curioso, né, quer logo atender, certo? Se forem atender, pare o carro em um acostamento para só então você pegar no seu aparelho, ok? Essa sua falta, essa sua curiosidade poderá lhe custar além da vida, certo? Muitos acidentes acontecendo por conta do celular. Além de você correr o risco de perder a vida, você vai estar correndo o risco aí de sofrer uma autuação, certo? De natureza gravíssima, com o valor de R$ 293. Então, pessoal, meça aí e veja se vale a pena você correr esse risco. Tranquilo? Vamos avançar mais um pouquinho. Continuando, pessoal, as regras gerais de circulação. Primeiro, a circulação se faz pelo lado direito da via, certo? Pessoal, guarde essa informação. A circulação se faz pelo lado direito da via, admitindo-se exceções devidamente sinalizadas. Tranquilo? Já o lado esquerdo da via, do lado esquerdo da via, o lado esquerdo, ele está destinado à ultrapassagem, certo? E ao deslocamento de veículos de maior velocidade, ok? Escreva essa informaçãozinha aí que você vai precisar. Segundo, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral, certo? E frontal entre o seu veículo e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições do local, da circulação do veículo e as condições climáticas. Ok? Vamos lá, pessoal. Distância de segurança lateral. A distância de segurança lateral, pessoal, é essa distância aqui entre o carro azul e o carro vermelho. O CTB, ele não diz qual é essa distância, ele só diz que tem que ter uma distância de segurança lateral, tá certo? Agora, convencionou-se, pessoal,
uma distância de 1,5 m, certo? Essa distância de 1,5 m é a distância que você deve deixar quando for passar próximo de um ciclista ou então for ultrapassá-lo ou passá-lo, certo? Você vai guardar essa distância lateral de segurança. Então, essa distância também é usada entre veículos, ok? Já a distância frontal, que é essa distância aqui entre o veículo vermelho e o veículo amarelo, também não tem nenhum padrão. O CTB não nos dá nenhuma informação sobre essa distância, certo? Quantos metros será necessário para guardar essa distância frontal? O CTB não fala, certo? Então se convencionou-se usar a regra dos 2 segundos. Essa regra dos dois segundos, pessoal, a gente vai ver ela com mais clareza quando a gente estiver estudando direção defensiva, certo? Mas no próximo slide a gente já vai dar uma palhinha como seria essa regra dos 2 segundos. Tranquilo? Então vamos avançar mais um pouquinho. Vamos lá. Avançando, distância lateral é a distância mínima que o condutor deve guardar ao cruzar ou ultrapassar outro veículo, né? Então, para você ver aqui, a distância lateral é essa, ok? Como eu já disse, a distância que a gente usa é a mesma distância, né, usada quando você vai passar ou ultrapassar ou se aproximar do ciclista, beleza? Já a distância frontal, né, que é essa distância aqui, onde a setinha está apontando, é a distância em que o condutor, né, distância em que o condutor sinta-se seguro, de forma que se possa deter seu veículo se preciso for, né? Distância frontal, 2 segundos, né? A regra dos 2 segundos. O que seria essa regra dos 2 segundos? Digamos, pessoal, que aqui tem uma árvore, certo? Uma árvore, ou um poste, ou uma placa, seja o que for, certo? Aí, esse camarada aqui, que está atrás desse veículo amarelo, ele vai fixar como ponto de referência aqui a traseira desse carro amarelo nessa árvore, certo? Quando a traseira desse carro amarelo passar na árvore, o condutor do veículo verde vai contar 51, 52, certo? Quando ele terminar a contagem, se ele já estiver próximo da árvore ou tiver antes da árvore, quer dizer que ele está a uma distância boa de segurança. Agora, quando ele terminar a contagem 52 e ele já tiver passado da árvore, então quer dizer que essa distância que ele está é uma distância curta, certo? Ele não está em uma boa distância frontal. O que ele vai fazer? Diminuir a velocidade e aumentar essa distância entre ele e o veículo que está à frente, ok? Mas a gente vai ver com mais detalhe essa regra dos 2 segundos quando chegarmos na disciplina de direção defensiva. Tranquilo? Deu para guardar essas informações? Então vamos avançar mais um pouquinho.
Vamos lá, galerinha, continuando. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, certo? Você vê que as faixazinhas são no mesmo sentido. As da direita, certo? Essas faixazinhas aqui, é destinada ao deslocamento dos veículos mais lento e de maior porte. Guarda essa informação, pessoal, muito importante para a sua prova, tá certo? Quando não houver faixa especial a eles destinadas, certo? As da esquerda é destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade, ok? Guarda essa informação que é super importante para a sua provinha. Lembrando também, cuidado para não circular nas faixas destinadas a ônibus. O que é essas faixazinhas aqui? Geralmente são demarcadas com uma linha azul, certo? Não sei se deu para perceber, mas tem uma linhazinha azul aqui, ok? Então, geralmente são demarcadas com a linha azul, sublinha, e placa de sinalização de regulamentação, com a frase exclusivo para ônibus, onde será autuado com uma infração gravíssima, certo? Com uma infração de natureza gravíssima, onde o camarada, né, vai desembolsar aí nessa infração gravíssima um valor de R$ 293,47. Que acolá, pessoal, eu coloco o valor de uma infração gravíssima, o valor de uma infração média, o valor de uma infração leve, mostra a você o que é infração gravíssima, grave, média e leve, ainda nas aulas de normas gerais de circulação e conduta, para quando a gente chegar na aula de infração de trânsito, você já ter um conhecimento mínimo para isso, ok? Então, vá guardando cada informação dessa. Tranquilo? Entendido? Vamos mais um pouquinho para frente. Preferência nos cruzamentos. Os veículos transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de qualquer tipo de cruzamento, terá preferência de passagem. Aí aqui a gente vai ver alguns exemplos, ok? De preferência de passagem. No caso de apenas um fluxo, se proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela é quem terá preferência, certo? Ou seja, esse carrinho aqui, se eu não sei se azul com teto amarelo, ele terá preferência sobre o vermelho. Por quê? Porque ele está em uma rodovia, certo? Se estiver circulando por uma rodovia, tem preferência quem estiver circulando por ela, tá bom? Vamos ver aqui um outro caso. No caso de uma rotatória, terá preferência de passagem o veículo que já estiver circulando por ela. Ou seja, pessoal, terá preferência aquele veículo que já estiver dentro da rotatória, que já estiver fazendo este círculo, ok? Então, no nosso exemplo aqui, nós temos esse veículo azul, certo? Como ele já está dentro da rotatória, ele tem preferência sobre esse veículo vermelho, certo?
Então, se tivesse um veículo aqui, o azul também teria preferência. Se tivesse um veículo aqui, o veículo azul também teria preferência. Se tivesse um veículo aqui, o azul também teria preferência, ok? Não importa se o veículo está ao lado direito ou ao lado esquerdo, a preferência sempre é daquele que esteja circulando pela rotatória, ok? Ou melhor, por aquele que já esteja dentro da rotatória. No outro caso, pessoal, terá preferência de passagem o veículo que vier pela direita do condutor, conhecido também em regra da mão direita, né? Ou seja, aquele carro que vem à direita, ele sempre terá preferência, certo? Como no exemplo que nós estamos vendo aqui, o veículo azul, né? Esse veículo azul aqui, ele está à direita do vermelho, certo? Então, ele terá preferência, certo? Ele terá preferência. Por que isso acontece, pessoal? Seguinte, né? Do lado esquerdo é o lado de quem? Do passageiro, né? Já o lado direito é o lado do condutor. Então, isso acontece porque sempre vai ter uma pessoa conduzindo o veículo, certo? Já não necessariamente sempre vai ter passageiro. Então, se esse veículo azul aqui avançar para cá e esse veículo vermelho também avançar e houvesse uma colisão aqui, veja que iria atingir o lado direito, certo? Do veículo azul, e esse lado direito é justamente o lado que está quem? O condutor, certo? Tem que ter um condutor desse lado direito. Então, seria uma pessoa que provavelmente sairia ferida, certo? Agora, se fosse o contrário, digamos que o vermelho avançasse, esse carro vermelho que avançasse o cruzamento e o veículo azul batesse aqui, ó, no seu lado esquerdo, certo? Lado esquerdo do veículo azul, né? Em relação ao veículo azul, certo? Que seria, no caso, o lado que estaria o passageiro, né? Que poderia ter ou não passageiro, caso não tendo, né? Não teria nenhum dano físico, né? Ninguém sairia ferido, certo? Por quê? Porque aqui tem ou não a opção de ter passageiro. Já do lado direito, sempre vai ter passageiro, tá certo? Deu para entender, pessoal? Lembra que é do lado direito do veículo, certo? Não lá do seu veículo. Tranquilo? Então vamos avançar mais um pouquinho. Qualquer dúvida, professor, não entendi, deixa nos comentários que eu faço um vídeo só sobre preferência nos cruzamentos. Tranquilo? Então vamos avançar mais um pouquinho. Vamos lá, pessoal, continuando. Os veículos transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de qualquer tipo de cruzamento, terá a preferência de passagem. Nesse exemplo aqui, pessoal, ó, o veículo 2 trafega à direita do veículo 1, é o que a gente viu anteriormente, certo? Mas a sinalização de regulamentação obriga ao veículo 2 parar, certo? Então, terá preferência de passagem
preferência de passagem, o veículo 1, ok? Vejam só, pessoal. O veículo 2, por estar à direita do veículo 1, esse veículo aqui, o certo ele teria que ter a prioridade de passagem, certo? Mas essa placazinha aqui, pare, essa placazinha aqui de regulamentação, não permite que ele passe. Um outro detalhe, pessoal, que vocês prestem atenção, são essas linhas de retenção. Certo? Essas linhas no piso, no asfalto, essa linha branca, é chamado de linha de retenção. Essa linha por si só, ela já obriga o veículo a parar, certo? Vamos ver esse outro exemplo. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, de polícia, de fiscalização e operação de trânsito e ambulância têm prioridade de passagem quando em serviço de urgência e devidamente sinalizado. Pessoal, guarda esses veículos que eu acabei de citar. Guarda esses veículos que eu acabei de citar. São veículos, certo, que têm preferência, certo, que têm prioridade de passagem, que têm prioridade de circulação, estacionamento e parada, certo? Socorro de incêndio, polícia, operação de trânsito, ambulância, como é no caso aqui, todos eles têm prioridade na circulação, no estacionamento e na parada, certo? Isso quando ele estiver em serviço de urgência, ok? Então vamos lá, pessoal. O correto era a ambulância parar, né? Porque aqui tem a linha de retenção, tá certo? Que aqui tem a linha de retenção. Agora, como se trata de um veículo que tem prioridade de passagem, tem prioridade de estacionamento, tem prioridade de circulação e está em serviço de urgência devidamente sinalizada, essa ambulância ela deverá passar, ok? Então guarde esses veículos aí, certo? Que eu acabei de citar, pois são importantes para a sua provinha. Tranquilo? Então vamos avançar mais um pouquinho. Se aproximando de um cruzamento, o condutor deve demonstrar prudência especial, sinalizar com antecedência, sublinha aí, diminuir a velocidade, dar passagem a pedestre e a veículos que tenham direito de preferência, certo, galerinha? Vá sublinhando aí no seu material. Se for obrigado a parar o veículo na área de cruzamento ou em semáforo, não obstruir ou impedir a passagem do trânsito transversal, ok? O que seria esse último aí, pessoal? O seguinte, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui um cruzamento. Deixa eu desenhar esse cruzamento aqui que vai dar para você entender. Vamos lá.
Digamos que aqui tem um veículo, certo? E esse veículo, por algum motivo, ele não conseguiu parar aqui na faixa de retenção, e por algum motivo esse veículo parou aqui, ó, depois da faixa de retenção. Então, esse veículo ele não poderia parar nesse local. Por quê? Porque quando ele para aí, ele impede o fluxo transversal, que seria esse fluxo aqui, certo? Ele atrapalha esse fluxo. Tá bom? Então seria basicamente isso aí. Bom, espero que tenha dado para entender, certo? Quando falo em obstruir ou impedir a passagem do trânsito transversal, seria o trânsito que vem nessa mão, certo? Ok? Entendido? Então vamos avançar mais um pouquinho. Havendo semáforo no cruzamento, o condutor somente deve prosseguir no sinal verde, certo? Após a verificação se há pedestre atravessando a faixa ou algum carro que ainda não concluiu o cruzamento. Ok? Então o que acontece, pessoal? Digamos que você foi premiado, que você está no semáforo, certo? No semáforo, e nesse semáforo vai atravessando alguns pedestres, certo? Só que esses pedestres não são qualquer um pedestre, são uma comitiva ou um grupo de idosos, certo? Então ele passa de forma tão lenta que o sinal fica verde para você como condutor. O sinal ficou verde para você, aqueles pedestres idosos, não terminou a travessia. Você vai buzinar, você vai xingar para que eles passem rápido e você consiga atravessar o sinal antes que ele fique vermelho, de forma alguma, certo? Você vai aguardar que todos eles terminem a travessia, certo? Prof, se o sinal fechar, você aguarda mais um pouquinho até ele abrir novamente, tá bom? Agora não pode colocar a vida dos pedestres em risco. Continuando, o condutor, na verdade, não deve acelerar no sinal amarelo, certo? Para aproveitar o sinal, salvo se isto resultar em uma situação de perigo para os veículos que vêm atrás. O que acontece, pessoal, no sinal amarelo, né? A gente fala que o sinal de amarelo significa atenção, né? Atenção. Mas na verdade o semáforo amarelo, ele é o quê? Pare, certo? Então o semáforo ficou amarelo, você vai fazer o quê? Parar, tá certo? Agora tem uma hipótese em que o sinal ficou amarelo, você vai poder passar com seu veículo sem ser prejudicado. Qual é a hipótese? É quando ocorreu uma situação de perigo, certo? Ou seja, em que se você frear, se você parar no sinal amarelo, vai vir um veículo e vai bater atrás do seu carro. Então, para evitar essa batida, permite-se que no sinal amarelo, certo? Alguns condutores avancem esse sinal.
mas de antemão o semáforo amarelo significa pare. Tranquilo? Então vamos lá. O condutor, obrigatoriamente, no sinal vermelho, tem que parar o veículo, respeitando a faixa de pedestre e as áreas de interseção. Tranquilo, pessoal? Sinal vermelho vamos fazer o quê? Parar, né? Opa, professor, mas eu não posso, igual lá no semáforo amarelo, avançar o vermelho para evitar uma batida atrás? De forma alguma. Caso você avance o sinal vermelho, você será autuado, certo? Você será autuado com uma infração de natureza gravíssima. Gravíssima, onde vai lhe custar 7 pontos na CNH e R$ 293,47. Prof, você colocou agora todas as informações sobre a autuação ou sobre a multa no caso de avançar o semáforo vermelho? Sim, eu coloquei. Por quê? Porque avançar o sinal vermelho é uma das questões recorrentes em prova, certo? Então, eu quero que você chegue na sua provinha com essas informações. Beleza? Deu para pegar a malícia aí? Então, vamos avançar mais um pouquinho. Continuando, a passagem, pessoal, é o movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido em menor velocidade, mas em faixas distintas. Ok? O que acontece, pessoal? Como a gente pode ver, esse veículo azul, né? Ele está passando por este caminhão, certo? Está passando por este caminhão. Até porque, pessoal, a via aqui nos indica que é de fluxo único, ou seja, é no fluxo de um único sentido, certo? Tanto esse veículo azul pode ir nesse sentido, como também o caminhão está indo no mesmo sentido. Como é que eu sei? Através dessa faixazinha branca, certo? Quer dizer, fluxo em sentido único, ok? Ou fluxo de mesmo sentido. Tranquilo? Já a ultrapassagem, pessoal, é o movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade, na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à sua faixa de origem. Já a ultrapassagem, pessoal, é um movimento mais perigoso, um movimento que se requer uma maior atenção, é um movimento que requer uma melhor percepção do condutor, certo? O condutor ele tem que verificar se a distância que ele tem é suficiente para ele fazer essa ultrapassagem. Ele tem que verificar se é visível, né? Se o local é visível, ele consiga ver veículos que venham em sentido contrários, porque diferente do outro exemplo, essa faixazinha aqui é amarela. E o que ela quer dizer? Ela quer dizer que vem veículos tanto nesse sentido quanto nesse outro sentido, né? Ou seja, é uma faixa que indica
que aí tem veículos de fluxo opostos, ok? Então, qualquer deslize numa ultrapassagem pode aí acontecer um acidente grave, né? Por quê? Porque vai ser um acidente com colisão frontal, ok? Então, pessoal, a ultrapassagem é justamente isso aí. É um veículo passar pelo outro, certo? Mas depois retornar à sua faixa de origem, ok? Então, muito cuidado, pessoal, nas ultrapassagens. Certo? Tenha muito cuidado. Vamos avançar mais um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Sempre que for fazer ou iniciar uma ultrapassagem, o condutor deve respeitar a linha de divisão de fluxo oposto. A linha de divisão de fluxos oposto é essa linhazinha aqui amarela, ok? Essa linhazinha aqui amarela quer dizer que vem fluxo ou veículo tanto nesse sentido como também no sentido contrário, nesse outro sentido. Ok? Apagar essa setinha, ficou terrível. É ruim, pessoal, que eu estou desenhando com o mouse, mas assim, como se fosse uma setinha. Tranquilo? Então, essa setinha aqui, tracejada, né? Também conhecido como seccionada, certo? Seccionada ou tracejada, ela permite a ultrapassagem para os dois sentidos, ok? Então, essa setinha seccionada, ou pode vir no seu provinho também, ou tracejada, certo? Tanto vai fluxo neste sentido, como também pode vir fluxo nesse outro sentido. Beleza? Diferente dessa linha contínua, certo? Linha simples, contínua, simples. Por quê? Porque só tem uma, certo? Porque só tem uma linhazinha aqui. E como você pode ver, ela é contínua. Ela não tem essa falhazinha, ela não se divide. Então, pelo fato dela ser contínua, quer dizer que é proibido a ultrapassagem para os dois sentidos, certo? Essa linha aqui, você pode ver que ela é toda contínua. Então, não pode fazer ultrapassagem quem vai nesse sentido. Deixa eu melhorar isso aqui. Certo? Quem vai nesse sentido não pode fazer ultrapassagem. E quem vem nesse sentido aqui também não pode fazer ultrapassagem. Diferente, pessoal, dessa linha tracejada aqui, ó, que tanto quem vem nesse sentido aqui, né, nesse sentido, pode ultrapassar, pode fazer uma ultrapassagem, como quem vai nesse sentido aqui também pode também fazer uma ultrapassagem, certo? Estamos entendidos? Então vamos avançar mais um pouquinho. Outro exemplo que a gente tem aqui de linha de divisão de fluxo
é uma linha dupla, certo? Essa linha é dupla, onde um lado é contínuo, e o outro lado é seccionada. O que acontece, pessoal? Esse lado aqui que é contínuo, ou melhor, que é seccionada, ou melhor, tracejada, o veículo que vai nessa direção, ele pode fazer ultrapassagem, tá certo? Essa linha aqui permite. Agora, o veículo que vem nessa direção, vem nesse sentido, como a linha aqui é contínua, certo? Você vê que ela não tem tracejado, ela não é cortada em nenhum instante. Esse veículo que vem nessa direção, esse veículo ele não pode ultrapassar, certo? É proibido para esse veículo fazer uma ultrapassagem. Já, pessoal, aqui na dupla contínua, ou seja, os dois lados é contínuo, isso quer dizer que é proibida a ultrapassagem para os dois sentidos. Nesse outro exemplo, tanto quem vai nesse sentido não vai poder fazer ultrapassagem, como também quem vem nesse sentido. Esse carrinho aqui não vai poder fazer ultrapassagem, certo? Enquanto ele tiver numa via em que a linha seja contínua, certo? Contínua. Do outro lado também contínua. Nem esse caminhãozinho aqui poderá fazer ultrapassagem nesse trecho, ok? Então, nenhum dos veículos poderá ultrapassar ou realizar uma ultrapassagem nesse trecho. Beleza? Vamos ver uma observaçãozinha aqui, muito importante, que diz o seguinte: o condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única nos trechos em curvas e em aclives, sem visibilidade, certo? Nas passagens de nível, nas pontes, viadutos, travessia de pedestre, exceto, isso aqui é importante, viu, pessoal? Exceto quando houver sinalização permitindo. Permitindo o quê? A ultrapassagem, certo? Então, o que acontece, pessoal? Em alguns trechos da via é proibida a ultrapassagem, né? Quais são esses trechos? Esses trechos a gente acabou de ver, né? Você não pode ultrapassar próximo de curvas, você não pode ultrapassar próximo de aclives, né? Porque são pontos que ele deixa sem visibilidade suficiente. Você não pode ultrapassar nas passagens de nível. Você já sabe o que é passagem de nível, os cruzamentos. Não pode ultrapassar próximo de pontes, não pode ultrapassar próximo de viaduto, nem próximo à travessia de pedestre, a não ser que tenha uma sinalização permitindo essa ultrapassagem, certo? Então, se tiver uma sinalização permitindo essa ultrapassagem, é porque ali houve um estudo, certo? E verificou-se que a distância, certo, entre a parte que permite ultrapassar e a curva ou aclive, né, tem um espaço suficiente
para que o condutor faça a ultrapassagem de forma segura, certo? Agora, tem que ter a sinalização permitindo. Se não tiver, não faz, tá certo? Se não fizer, não arrisca. Tranquilo? Então, vamos avançar mais um pouquinho. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, certo? Isso aqui é uma regra. A ultrapassagem sempre será feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, exceto, aí aqui nós temos uma exceção, certo? Quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda, ok, pessoal? Então, o que acontece? As ultrapassagens só devem ser feitas pelo lado esquerdo, certo? Aí tem uma exceção. Qual é a exceção? É permitido ultrapassar pela direita, certo? Quando o veículo da frente indicar que vai entrar à esquerda, certo? Então, essa é a única exceção. Quando você for ultrapassar um veículo e ele indicar que ele quer entrar à esquerda, ou que ele sinalizar o propósito de entrar à esquerda, só nesse momento você poderá ultrapassá-lo pela direita. Não esqueça, isso aqui é questão de prova, ok? Antes de você iniciar uma ultrapassagem, o condutor deve tomar alguns cuidados. Como? Certo? Certificar-se de que, né? Quais são esses cuidados que todo condutor deve ter antes de iniciar uma ultrapassagem? Vamos lá, certificar-se que nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo, certo? Se o condutor ele perceber que o condutor que vem atrás dele iniciou ou tem a intenção de iniciar a ultrapassagem, ele vai fazer a ultrapassagem também de forma alguma. Ele vai esperar que esse condutor faça a ultrapassagem para só então ele iniciar a ultrapassagem dele, certo? Quem procede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. Ok, pessoal? O camarada indicou o propósito de ultrapassar, o que é que você vai fazer? Ficar quietinho no seu canto, certo? Só vai iniciar a sua ultrapassagem quando nenhum veículo, né, que esteja atrás de você, esteja lhe seguindo, iniciar ou indicar que quer fazer uma ultrapassagem, ok? A faixa de trânsito que vai tomar esteja livre, tem que prestar muita atenção nisso aqui. A faixa de trânsito que você vai tomar para fazer essa ultrapassagem, ela esteja livre e suficiente, você já tem espaço suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário, ok? Então, o camarada, para fazer uma ultrapassagem, ele tem que observar bem, certo? Ele tem que calcular bem a distância que ele precisa para iniciar, certo? E concluir a ultrapassagem, né? Ele conclui quando ele volta à sua faixa de origem,
sem colocar os outros veículos em risco, certo? Vamos avançar mais um pouquinho. Continuando, todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá indicar com antecedência a manobra pretendida, isso é muito importante. E o pessoal tem que toda vez indicar com antecedência. Como é que você vai indicar? Acionando a luz indicadora, certo? Conhecido mais como pisca, tá bom? Conhecido como pisca, certo? A luz indicadora de direção a gente conhece como pisca do veículo ou através de gesto convencional de braço. Lembrando a vocês que a única exceção que permite, melhor, umas das, são duas na verdade, a única exceção que permite o condutor tirar o braço do volante ou tirar a mão do volante é nesse caso, quando ele precisa fazer um gesto de braço, certo? Esse gesto seja para indicar que o condutor tem a intenção de fazer uma ultrapassagem ou que o condutor tem a intenção de fazer uma outra manobra, tranquilo? Como virar à direita ou à esquerda, tranquilo? Uma outra exceção que o condutor pode tirar a mão de direção da direção é quando ele vai passar a marcha. Não esqueça disso, pois também é questão de prova, ok? 2. Afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança. A gente já falou nessa distância lateral de segurança, né? Convencionou-se 1,5 m, né? Convencionou-se 1,5 m, distância de segurança, 1,5 m, né? Que é o que é a distância de segurança que o condutor deve manter do ciclista. Não esqueça, questão de prova, certo? Retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou, certo? Então, isso aí está bem explicado, né? Acho que não vai ter dúvida. Caso tenha dúvida, certo? Caso tenha dúvida, deixa aí nos comentários que o prof tem o maior prazer em ajudar. Lembrando a vocês que no nosso material vai ficar um material disponível, certo? Aí na aula, tá bom? Então você entra aí no YouTube e veja o material que está disponível aí para você assistir às nossas aulas. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá, se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar, ok? Sem acelerar. 2. Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando, sem acelerar a marcha. Os veículos mais lentos,
veículos mais lentos. Quando em fila, deverão manter uma distância suficiente entre si para permitir que os veículos que ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. O que é isso, pessoal? É o seguinte, digamos que aqui tem um veículo ultrapassando esse outro veículo, né? Ele vai fazer esse movimento. Ele vai pegar a mão no sentido oposto, certo? A gente conhece também como contramão. Vai ultrapassar esse veículo amarelo. Nessa ultrapassagem, esse veículo amarelo, ele tem que deixar essa distância aqui, certo? Essa distância aqui, que é uma distância de segurança para que esse veículo ele possa intercalar aqui no meio, ou seja, ele possa voltar para a sua faixa de origem. Isso acontece, pessoal, porque caso venha um veículo nesse sentido, certo? Caso venha um veículo em sentido contrário, esse veículo aqui, que está fazendo essa ultrapassagem, ele tenha um espaço suficiente, certo? Para intercalar entre os veículos e evitar um acidente, ok? Então, por isso que é importante deixar esse espaço de segurança entre veículos para, na ocasião de uma ultrapassagem, o veículo ter como intercalar entre eles, ok? 4. O condutor que tem o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiro, deverá reduzir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo, com vista à segurança dos pedestres. É muito importante, pessoal, essa atenção aqui redobrada, certo? Atenção aqui redobrada. Quando estiver ultrapassando um ônibus, né? Principalmente quando ele está fazendo desembarque, porque é o que acontece. Quando as pessoas estão descendo do ônibus, né? Às vezes idoso, criança, pessoas que não têm uma boa percepção, certo? Então, são pessoas que provavelmente vai passar pela frente do ônibus e tente atravessar a rua, certo? Então, é bom, camarada, né, já trabalhar aí a sua direção defensiva e perceber que onde tem ônibus parado, tem pessoas desembarcando ou então pessoas embarcando, certo? Então, aquele condutor, ele deverá ter cuidados redobrados, certo? Ele deverá ter muito mais cuidado do que se ele estivesse em uma via em que não tenha ônibus fazendo embarque ou desembarque. Beleza? Sobre a ultrapassagem de ônibus, pessoal, é um pouquinho mais complexo, tá certo? Então depois, para não ficar uma videoaula tão extensa, depois eu vou gravar uma videoaula só sobre ultrapassagem de ônibus, tá certo? Então vamos avançar mais um pouquinho. Continuando, o condutor não poderá ultrapassar o veículo em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas, em aclive, sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos, nas travessias de pedestre, exceto quando
houver sinalização permitindo. Certo? Isso aqui a gente já viu, foi uma repetição do livrinho, certo? Você vai ver que no seu livrinho vai estar repetido assim. Então a gente deixou como está no livro para reforçar essa importância, certo? 6. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial para eles destinadas, e as da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. A gente também já viu algo parecido, certo? Reforçando a vocês, grifem, certo? Do jeito que eu grifei, mas eu quero que você dê mais importância a essa palavra. As faixas da direita são destinadas ao deslocamento de veículos mais lentos e de maior porte, certo? Já a faixa da esquerda são destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade, ok? Guarde essas informações que ela é importante para a sua prova. Como eu sempre venho dizendo, não só para a prova do aluno que vai fazer o exame teórico do Detran, mas também para aquele aluno que pensa em fazer uma provinha de concurso público relacionado a trânsito. Pode assistir a aula que eu garanto a vocês que vai ajudar bastante, ok? Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem. Que é interseções? Interseções, pessoal, a gente já conversou em outras aulas, mas para refrescar aqui a memória de vocês, intersecções são os cruzamentos, ok? Os cruzamentos. Bom, deixa eu fazer isso no cruzamento direito. Ficou menos feio agora, né? Cruzamento, tá bom, pessoal? Então, assim, nas interseções ou em suas proximidades, certo? Não pode efetuar ultrapassagem. Guarde essa informação. Guarde essa informação, que são informações de questão de prova, certo? A manobra é o movimento executado pelo condutor para alterar a posição em que o veículo está no momento em relação à via, ok? O condutor que for executar uma manobra deverá certificar-se que pode executá-la sem perigo aos demais usuários da via, ok? Sinalizando com antecedência, isso aqui é importante. Sempre que você fazer uma manobra, sempre que você for fazer uma ultrapassagem, você tem que sinalizar com antecedência, certo? Isso é muito importante. Você comunicar aos outros condutores qual a sua intenção. E você vai sinalizar, você vai indicar a sua intenção, acionando a luz indicadoras de direção ou fazendo gestos convencional de braço, certo? Aí aqui nós temos uma conversão à direita, certo? Onde o condutor irá aproximar-se ao máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível, certo?
que acontece? Esse veículo vem, ele vai se aproximando aqui, o mais próximo possível aqui do bordo direito, certo? Para poder só então ele fazer a manobra. Lembrando, pessoal, vendo aqui, piscazinho alerta, para perceber, né, que está ligado aqui. Lembrando, antes de fazer essa manobra, verifique sempre se vem ciclista do lado direito ou motociclista, certo? Alguns condutores de motocicletas, eles têm a mania de ultrapassar pela direita, certo? Então é bom prestar sempre atenção, se não tem ninguém com essa intenção de ultrapassá-lo pela direita. Você vai estar evitando um acidente. Tranquilo? Vamos ver mais exemplo. Temos aqui conversão à esquerda em uma via de sentido único. O condutor ele vai sinalizar, ele vai aproximar-se ao máximo possível do bordo esquerdo, para só então ele fazer, certo? Ele fazer a sua conversão, tá certo? Então, pessoal, o que acontece? O veículo, ele vinha nessa direção, né? Como ele precisou fazer uma manobra à esquerda, o que ele vai fazer? Ele vai vir para a faixa mais à esquerda, se aproximar o máximo possível do bordo esquerdo, certo? Do bordo esquerdo é isso aqui. Se aproximar o máximo possível do bordo esquerdo, para só então, isso sinalizando, tá certo? Sempre sinalizando e verificando no retrovisor se não tem nenhum condutor tentando ultrapassá-lo, principalmente motociclista ou ciclista. Não tem, ele faz a sua manobra, certo? Faz a sua manobra, ok? Já na convenção à esquerda em via de sentido duplo, lembre que é na via de sentido único. Já na via de sentido duplo, o condutor ele deverá sinalizar, aproximar-se ao máximo possível do eixo central ou da linha divisória da pista. Já nesse outro exemplo aqui, pessoal, vocês percebem que o veículo não pode fazer o mesmo movimento, né, de vir para o bordo mais à esquerda para poder fazer essa convenção. Por que ele não pode, pessoal? Porque aqui agora ele está em uma via de sentido duplo, certo? Tá, aqui é a linhazinha amarela aí, que diz que tem fluxo nos dois sentidos, certo? Então o que acontece? Ele não poderá ir simplesmente pelo fato dele poder estar aí assumindo um risco de ocasionar um acidente, ok? Então o que é que ele vai fazer? Ele vai se aproximar o máximo possível do eixo central, que é isso aqui, mais ou menos aqui, certo? Se aproximou-se aqui do eixo central, verificou se vem veículo, né? Isso sempre sinalizando, viu, pessoal? Sempre sinalizando. Verificou se vem veículo no sentido oposto. Se não vier, o que é que vai fazer? Vai fazer a sua conversão à esquerda, ok? Vai fazer a conversão à esquerda, bom? Então, pessoal, tenha muito cuidado aí. Questãozinha de prova, certo? Questãozinha de prova. Lembre-se que na via de sentido duplo, sempre vai se aproximar o máximo possível do eixo central, certo? Se for via de sentido único, vai se aproximar o máximo possível
do bordo esquerdo. Tranquilo? Mais um pouquinho. Vamos avançar mais um pouquinho. Vamos aqui mais um exemplo de conversão à esquerda, agora com acostamento, certo? Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas em locais apropriados e onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento à direita para cruzar a pista com segurança, certo, pessoal? Então, na situação de retorno, o que é o retorno, pessoal? O retorno é simplesmente você retornar em outra faixa, certo? Você está nessa faixa e você vai retornar nessa outra faixa aqui, ok? Agora, antes de fazer isso, sempre que tiver acostamento e sua intenção seja de retorno ou de fazer uma conversão à esquerda, certo? O que você vai fazer? Você vai aguardar no acostamento. O acostamento é esse espaçozinho aqui, ó. Então, você sempre vai guardar no acostamento, tá certo? Parou no acostamento, sempre sinalizando, certo? Sinaliza para a direita para indicar a sua atenção de ir para o acostamento. Chegou no acostamento, sinaliza para a esquerda, indicando sua intenção, certo? De convenção à esquerda ou de retorno, ok? Verificou se não vem veículo de ambos os lados, você vai fazer a sua manobra, tá certo? Você vai fazer a sua manobra de forma segura, bom? Vamos adiantar. Retorno nas vias urbanas. Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita nos locais para isso determinado, que por meio de sinalização, quer pela existência de locais apropriados ou ainda em outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez. Observadas as características das vias, o veículo, das condições meteorológicas e da movimentação de pedestres e ciclistas, certo? Sempre é importante, pessoal, você estar ligado, certo? Na movimentação de pedestre, na movimentação de ciclista. Tem aglomerado de gente, de pessoas, o que você vai fazer? Redobrar a atenção, ok? Quanto mais gente na via, mais perigoso é, tá certo? Ou melhor, mais perigosa é. Então tem que ter muito cuidado, tá bom? Muito cuidado. Vamos lá, pessoal, uma informação importante, eu quero que vocês guardem essa informação, porque também já foi questão de prova. Qual é? Transitar em marcha ré somente para pequenas manobras e sem causar risco à segurança. Ok? Então, pessoal, a manobra de marcha ré, certo? Ela só é permitida em pequenas manobras e isso sem causar risco à segurança, certo? Lembre-se disso, já foi questão de prova, certo? Sublinha essa informação porque vai ser importante para a sua provinha, tá bom? Vamos avançar mais um pouquinho. Opa, que peninha, né? Acabou mais um vídeo, mas calma, calma, o assunto ainda não acabou, tá certo? A gente vai continuar no próximo vídeo, tá bom? Então, eu espero vocês lá. Não esqueça de mim.
tenha continuidade, ok? Então, vamos para o nosso próximo vídeo.